Olá, pessoal, bom dia a todos. Então, dando continuidade à nossa aula de fecundação, gostaria de descrever para vocês esse fenômeno biológico importante, que é o chamado de imprinting, tá? O que é esse imprinting? Imprinting é um fenômeno quando, se um determinado gene, né? E aí eu lembro para vocês que os genes estão contidos dentro de cromossomos, você recebe um cromossomo do seu pai, um cromossomo da sua mãe, e você tem esses genes dentro desse cromossomo. O cromossomo pode ter milhares de genes. Em geral, a maior parte dos genes que a gente tem nesses cromossomos, não interessa se ele vem da mãe ou do seu pai, eles vão ter exatamente o mesmo efeito, vão dar a mesma característica que você consegue observar, fenotípica. Mas existem alguns exemplos, em alguns momentos, que se você recebe um determinado gene do seu pai ou da sua mãe, tem uma importância biológica relevante. Então, esse é um mecanismo que a gente chama de epigenético, pois, às vezes, as sequências de DNA, as letras, o A, T, C e o G, elas são idênticas, mas se o gene vai ser expresso ou não, vai variar, dependendo se ele veio da sua mãe ou se ele veio do seu pai. Aí você vai me perguntar, mas por que isso? É porque aqui, em geral, quando a gente consegue observar uma sequência de DNA, isso aqui é uma representação da dupla hélice, né? A gente tem em verdinho uma região onde tem um gene que está sendo expresso. O que significa ser expresso? A gente está tendo a transcrição, está passando de DNA para RNA. Então, esse gene aqui está ativo, vai dar origem a uma determinada proteína. E nessa região, que é a região aqui amarela, chamada região regulatória, é uma região que vai permitir que um determinado gene ele seja expresso ou não. Em geral, alguns nucleotídeos, algumas daquelas bases, né, principalmente a citosina é uma delas, né, o C, chamado C, aqui está a citosina, ela não tem um radical metil, esse CH3, né, na sua estrutura. Quando você tem a citosina metilada, que é essa 5-metilcitosina, como nesse caso aqui da figura, em geral esse gene não é expresso. Então, a partir de modificações no processo de metilação dos genes, você pode alterar a expressão desses. Então, se você pega um alelo, né, se você recebe um gene da sua mãe que está metilado e um gene do seu pai não metilado, isso vai ter diferença na expressão daquele gene na próxima geração, impactando, né, embora as sequências de DNA sejam idênticas, né, esses processos de metilação, né, essa adição de CH3 ou acetilação de um acetil, podem modificar a expressão gênica na próxima geração. Isso é o que a gente chama de imprinting, tá? Passar aqui para o próximo. Então, tudo isso que vocês estão vendo, na verdade, é isso que a gente chama de imprinting. Então, nesse slide, a gente vê a representação disso e é importante a gente entender que a gente tem um pronúcleo que vem do espermatozoide e um pronúcleo que vem do ovócito. Eu falei para vocês que juntos eles formam um zigoto. Cada um deles carrega uma carga haploide de gametas, correto? Mas eles não são totalmente idênticos, tá? Isso é importante a gente definir. Indivíduo controle, ele forma um embrião, quando você tem núcleos vindo da mãe e do pai, mas a gente pode fazer substituições, né? A gente pode retirar núcleos, né, de um caso, colocar em outro, né? A gente consegue retirar esses núcleos, e aqui é importante esse tipo de experimento, onde foi se retirado esse núcleo aqui, que vinha da mãe, e foi colocado no indivíduo, né? Que agora vai ter 2 núcleozinhos verdes, ou seja, ele vai ter 2 cópias de cada gene, mas eles vão vir da mãe. Então, não vai ter genes do pai, né? Núcleos só da mãe. E aí, o que você vê é que você tem um problema no processo de formação aqui do embrião. O contrário pode ser visto quando você pega um núcleo que vem do espermatozoide, né, e coloca ele no lugar do embrião, que agora vai ter 2 núcleos de espermatozoide e nenhum núcleo, nenhum DNA vindo da mãe. O que acontece? Nesse caso, você tem a formação da placenta, ela ocorre corretamente, sugerindo que os
genes derivados do espermatozoide, né, genes que são expressos a partir do espermatozoide, eles dão origem a características extraembrionárias e placentárias, enquanto que os genes da mãe, muito pelo contrário, eles dão origem a características que são responsáveis pelo fenótipo embrionário, tá? Então, isso é só para mostrar, isso aqui é só para mostrar para vocês que existem contribuições diferenciais. Então, embora a gente diga que o DNA da mãe e do pai eles têm funções similares, essas funções elas não são idênticas. Essa é a mensagem, tá? E dependendo se o DNA vem do pai ou vem da mãe, se vem do espermatozoide ou do ovócito, você vai ter específica expressão dos mesmos nesses embriões, tá? Então, você vai utilizar, você tem 2 alelos, às vezes um é expresso, o outro não é expresso. Então, alguns dos genes são responsáveis por características fenotípicas, dão origem ao embrião, outros da placenta. Alguns desses genes vêm do pai e outros vêm da mãe. Então, realmente importa, sim, da onde que aquele DNA é oriundo. A gente precisa ter a combinação dos genes dos pais com os genes das mães para a gente poder ter um desenvolvimento normal, como nesse indivíduo aqui, controle. Tá? E a alteração nesse processo gera, sim, problemas no desenvolvimento embrionário. Ok? Vocês acabaram de aprender o processo de imprinting. Ok? Então é isso. Muito obrigado.